Maceió, eu senti isso na concentração do Goiás. Pelo contato com o Caio, com o Andar, conversei com outros atletas, esse ambiente do Goiás para cima, de motivação, né? Imagino que ele passa o seu trabalho nisso, também o próprio Luiz né? Essa reviravolta na questão mental dos atletas, enfim. E aí hoje, após o programa em Gramado, ouvindo todos eles, a maioria deles, também novamente aqui na Band News, é impressionante a ambição deles, a força de vontade deles e, ao mesmo tempo, a emoção deles após a vitória de Maceió. Essa vitória, Mussini, está com um cara, de repente, um divisor de águas, pode estar desenhando algo bom para o Goiás nessas últimas rodadas da Série B, ou cá entre nós, a missão é difícil, é complicado. Olha, a missão é difícil, é muito difícil, mas a gente segue vivo, né? Eu acho que o mais importante é que essa vitória nos deu ainda a oportunidade de sonhar com o acesso, né? Nós sabemos que hoje a gente não depende somente da gente, a gente ainda depende de alguns resultados. Mas a gente determinou entre nós que nós não olharíamos o vizinho, não torceríamos contra, que a gente faria o nosso papel dentro de campo. E o elenco, de uma maneira geral, acabou entendendo isso muito bem. Hoje nós temos uma força extra, a equipe está demonstrando isso dentro de campo, que não desiste das jogadas, né? Se nós, de repente, tivéssemos acordado um pouco antes do campeonato, certamente a situação seria outra, porque nós temos um time para brigar em igualdade de condições com todas as outras equipes, desde que se entregue, desde que ponha a alma no campo. E eu fui um dos que falei lá atrás, em algumas entrevistas, que o nosso time ainda não tinha alma. Hoje nós temos alma, nós temos identidade, é um time que se entrega dentro de campo, que faz as coisas acontecerem. Então, é óbvio que todos nós estamos muito satisfeitos com a quinta vitória seguida, mas ainda faltam 2 jogos. Faltam 2 jogos, a gente quer buscar mais 2 bons resultados para seguir sonhando, e aí a gente vai esperar o que o homem lá de cima está reservando aí para esse final de Série B. Só 2 pontos, por favor. Não vamos olhar para o vizinho, torcer contra o vizinho. Mas de agora em diante, passa a torcer contra o vizinho fortemente, e a outra colocação. Uma time, de repente, nesse momento, após tudo que aconteceu, teria feito algo diferente no início da sua chegada no Goiás? Você, de repente, se arrepende de alguma coisa que você não fez no início, assim? Olha, eu não diria que eu me arrependo, porque tudo na vida tem um momento certo, né? De repente, se eu tivesse feito alguma coisa lá atrás, eu talvez seria injusto, né? Porque você viver aquilo que nós vivemos lá no CT e na Serrinha diariamente, você tem que ter motivo para as coisas, né? A partir do momento em que a gente detectou algumas coisas, a gente agiu, né? E eu, desde sempre, eu mostrei que não só muita sinceridade aqui nas entrevistas, como no dia a dia com eles. Se o cara fizer alguma coisa que é contra o grupo, eu vou na hora interceptar e vou dar a minha resposta ali no momento, né? Então, eu acho que é óbvio que hoje a gente enxerga diferente. Hoje nós temos um time que não é o time que estreou lá diante do São Paulo, desde a minha chegada. Então, isso também pesa bastante. Ao longo do processo, você vai se acostumando com a maneira e o jeito de ser de todo mundo, mas nós tínhamos que olhar para o todo e não individualmente. O que eu noto de diferente é que antes todos os atletas e alguns que faziam parte do departamento de futebol olhavam primeiro para si. E eu até usei uma frase um dia, que equipe, né, uma palavra que equipe não nos levaria a lugar nenhum. E quando todo mundo entendeu que nós tínhamos que dar a mão, independente de entrar em campo e jogar, até porque eu não tenho contrato assinado com nenhum jogador, eu quero o melhor para o meu time. Então, se eu tiver que tirar, que colocar, que afastar, eu vou fazer isso, porque isso faz parte das minhas obrigações como técnico de futebol e como contratado por uma instituição séria. Então, eu acho que a mudança mesmo foi uma mudança de atitude.
Eu tenho muito respaldo do Lucas Andrino e eu agradeço muito por isso. Tenho muito respaldo também do Luciano, que são dois caras que foram muito importantes dentro de todo esse processo para que a gente detectasse tudo aquilo que não é que estava errado, mas que deveria estar mais certo. Eu acho que detectar isso foi muito importante. Lógico que na escalação também achar o time ideal, aquele que combina melhor com o outro jogador para que o time desse liga. Eu acho que foram um conjunto de coisas que foram se associando e hoje, felizmente, a gente está vivendo um bom momento. É uma pena que não tenha sido antes no campeonato, mas é importante que tenha sido agora, porque independente daquilo que vai acontecer, nós temos que deixar algum legado de 2024. E eu acho que nós estamos construindo bem isso daí. Muito bem. Técnico Wagner. É óbvio que amanhã, assistindo os outros jogos, a gente pode não torcer contra ninguém, mas vai torcer a favor de algumas equipes. Obrigado, Lucas Andrino, pela forma que foi tratado com o Maceió. Obrigado, Lucas. Obrigado, Heber. Obrigado, grande Rosinão Rodrigues. Fernando Barão, obrigado, por tudo. Parabéns, professor, em nome da Band News, das Feras do Esporte. E aquela velha pergunta que está ficando chata já, mas perguntar de novo. Aconteceu algo na semana com relação à sua renovação de contrato, porque a torcida, ou a maioria dela, quer a sua permanência em Goiás para o ano que vem. Desculpa pela chatice, mas futebol, todo momento tem novidade. Ainda bem que é a maioria, porque se fosse unanimidade, dizem que a unanimidade é burra. Então, enfim, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso também, porque eu sei que é um assunto recorrente que está na boca de todo mundo. Não, nada mudou. Nós estamos nos dedicando, eu, o Heber, o Lucas Andrino e todos aqueles que fazem parte do departamento de futebol, a deixar pronto já o planejamento 2025. Isso não são poucas coisas, tem muita coisa a ser analisada, então com calma depois, ao interesse de ambos, a gente senta e conversa. Acho que o mais importante é isso. Mas neste momento agora a gente está focado nesses 2 últimos jogos, até para que a gente possa finalizar com excelência esse campeonato. Obrigado, um abraço. Beleza, obrigado então.